Bora lá, nação. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque eu tenho 3 assuntos muito importantes pra gente colocar na mesa aqui da nossa discussão. O primeiro reforço, já quero começar assim, o primeiro reforço do Grêmio da era Mano Menezes, um reforço que chega com uma expectativa, né, já que ele chega depois, vamos dizer assim, da anuência de Felipão. Ele trabalhou com o Felipão e o Felipão gosta muito desse cara. Nós vamos falar ainda do lance que colocou o Kiki Oliveira numa uma espécie ali de análise, a gente pode dizer assim, na Conmebol. Ele pode sofrer uma multa, pode ainda acabar até sendo suspenso, mas a gente vai falar direitinho sobre isso, o que pode acontecer. E nós vamos falar ainda sobre o que aconteceu com o Bright White, porque é uma situação que preocupava bastante, mas eu já vou te deixar mais tranquilo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vem comigo, eu tô contigo, vamos falar das últimas de Grêmio, que a gente vai colocando o papo em dia, o papo na mesa direitinho das últimas horas, tá? Vamos começar falando sobre Bright White, então, vamos começar, porque é uma situação que estava preocupando bastante. O Bright, no jogo contra o Juventude, ali pelos 10 minutos do segundo tempo, ele acaba saindo com dores no tornozelo e ele nem fica no banco, né? Foi o que chamou a atenção, ele nem ficou no banco, ele foi direto pro vestiário. Depois, ali na zona mista, ele foi questionado sobre o que aconteceu, ele até deu entrevista ali, ele não quis entrar em detalhes, quis deixar o foco para a vitória do Grêmio, não quis falar sobre esse problema, né, que ele tava sentindo ali, e se tinha uma suspeita de uma fratura. Felizmente, não é uma fratura. Ele realizou exames nessa quarta-feira, na reapresentação, e não teve uma fratura detectada. Ele teve uma leve torção no tornozelo direito, tá? Felizmente não é fratura. Ele pode ficar fora ainda do confronto contra o Corinthians, pode, mas ele vai ser, no caso, né, analisado, vai ser fazer, no caso, uma averiguação ali dia após dia para saber como é que ele vai estar na quarta-feira, na quinta-feira, aliás, na quinta-feira, no Dia dos Namorados. É o jogo contra o Corinthians e ali na quinta-feira a gente vai ter uma noção se ele vai poder atuar ou não, mas pelo menos não é fratura. Se fosse fratura, levaria mais tempo, aí daqui a pouco precisaria até de uma correção, enfim, felizmente não é isso. É uma torção, uma leve torção. O máximo que pode acontecer é ele ficar fora do jogo contra o Corinthians, mas por enquanto ainda não é nada certo. Ele vai ser analisado jogo a jogo. Dia a dia, aliás. Tá bom? Então, Bright White é a situação dele neste momento. Gurizada, o primeiro reforço da era Mano Menezes fechado com o Grêmio. Sim. O Grêmio fechou com Alex Santana, né? Um jogador que é um volante, que todo mundo já conhece. Estava jogando no Corinthians, a gente já estava falando há bastante tempo dele aqui. O Grêmio conseguiu fechar um contrato com ele por empréstimo até o final dessa temporada. Quem trouxe a informação em primeira mão durante a tarde foi o colega Léo Miller, lá do Careca de Saber TV. E o Alex Santana chega com um contrato até o final dessa temporada, como eu disse. Ele tem contrato com o Corinthians até 2027. Isso talvez tenha viabilizado alguma situação um pouco maior. Mas nesse momento, ele chega como uma aposta do Felipão. Tá? O Felipão, ele respaldou essa contratação e o Felipão gosta muito desse jogador, é o que é passado. O Felipão, ele trabalhou com ele no Atlético Paranaense. Então, o Alex Santana chega aqui como o primeiro reforço, podemos dizer assim, da análise Mano Menezes e Felipão. O Alex Santana, ele é visto hoje pelo Mano e pela comissão técnica como um jogador polivalente, ou seja, ele joga tanto de meia, ele pode jogar numa função mais recuada, como um segundo volante, e acredita-se até que ele possa fazer a primeira. Ele poderia atuar até como um primeiro volante. Ele começa como meia, aí ele foi caindo, né, virou um segundo volante, e a comissão técnica do Mano acredita que na necessidade, daqui a pouco ele pode até atuar como um primeiro volante. O Alex Santana, ele chegou no Corinthians no ano passado, ele sofreu com uma grave lesão, inclusive uma lesão muscular, voltou ali no finalzinho de outubro, início de novembro. Nessa temporada ele não ganhou grandes oportunidades, podemos dizer assim. Ele participou de 22 dos 39 jogos que o Corinthians fez, foi titular em 10 destas partidas, tá? Então, Alex Santana chegando ao Grêmio até o final desta sexta-feira, realiza exames, até o final dessa semana, até sexta-feira no caso, realiza exames e deve assinar com o Grêmio até o final desta temporada. O empréstimo, então, de Alex Santana chegando ao Grêmio.
primeiro reforço. O Grêmio traz um volante, né? Um volante, um meia, um volante, um segundo volante, podemos dizer assim, né? Aquele meia de apoio, aquele cara que vai ajudar na construção, apoiar o meia, né? O Mano tanto falou nesse cara para dar equilíbrio no meio-campo e justamente é o Alex Santana que tá chegando aí, pelo menos é o que se entende, tá bom? Vamos falar de Kiki Oliveira? Deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa o sininho se tu ainda não tiver ativado para tu receber todos os conteúdos de Grêmio e a gente vai chegar junto aos 20 mil inscritos. Gurizada, eu trouxe mais cedo para vocês que a Conmebol colocou o Kiki Oliveira numa... como eles chamam ali? No caso, é como se fosse uma investigação que eles fossem fazer para saber o Kiki andou fazendo de errado. Eles tinham, no caso, que o Kiki tinha causado danos. Era o que dizia no artigo ali, o artigo 11.2, tá? 11.2 que o Kiki tinha causado danos. Isso pegou todo mundo de surpresa, porque o Grêmio não sabia de nada. O próprio Kiki também não, tá? O próprio Kiki também não. O que se descobriu? No caso, o Eduardo Gabardo até trouxe essa informação. Ele tá lá ele tá lá para acompanhar o jogo do Brasil, conseguiu essa informação na Conmebol. O lance que coloca o Kiki Oliveira sobre uma investigação na Conmebol é um lance no finalzinho do jogo contra o Atlético, contra o Sportivo Luquenho, aliás, que ele dá um chute na placa de publicidade após perder um lance, um gol ali, e rasga a placa de publicidade. E isso foi colocado nesta espécie de investigação que a Conmebol vai fazer para saber a punição que o jogador pode receber. Essa punição ela pode variar entre uma multa, entre uma advertência, até uma suspensão de algumas partidas. Olha, vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu não acredito que isso sirva para tirar o Kiki Oliveira, no caso, levar uma suspensão. Né? Não acredito que uma situação como aquela ali vá fazer com que o Kiki fique afastado por um determinado número de jogos ou algo do tipo. Mas o Grêmio está de olho. Daqui a pouco ele vai levar uma suspensão para não ficar impune. A Conmebol é muito rigorosa com estas situações de detalhes, de tudo mais. Porque os jogadores não podem passar por trás da placa de publicidade, tem que ser na frente. Alguns jogadores têm que passar pela imprensa. Porque tem um determinado minuto para acontecer a coletiva. Porque não pode atrasar. Porque ela é muito rigorosa quanto a esses detalhes. E ela cobra, ela penaliza, ela multa, ela investiga, ela vai para cima e tal. E nesse momento o Kiki ele vai passar por essa comissão, vai ser analisado esse caso dele e pode o Kiki ser punido, como eu disse, desde uma advertência, uma simples advertência, até uma penalização mais séria, que seria o Kiki ficar de fora de alguma partida, o que eu não acredito, já deixando muito claro, porque chutou a placa, tudo bem, rasgou a placa, tudo bem, mas não é algo tão sério assim, a ponto de uma penalização tão grave, tá bem? Mas foi descoberto então, o que era um mistério, foi descoberto então o porquê o Kiki aparece ali como um jogador que vai ser investigado. Vamos usar investigado, que é a palavra mais próxima, né? Que é a palavra mais exata para tudo isso nesse lance aí da Conmebol. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, quero saber de ti. E aí, Alex Santana, gostou da primeira contratação de Mano Menezes e Felipão? Não sei, tô com o pé atrás, tá? Tô com o pé atrás. Quero saber de ti, comenta aqui embaixo o que tu achou. Grande abraço e até a próxima. Tchau.